Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Nesta sexta-feira em que há previsões bastante negativas para a economia europeia, vamos em direto ouvir as declarações de Olli Rehn, que neste momento está a apresentar esse relatório de inverno com as previsões económicas da zona euro. A apresentação da previsão para que o resultado económico, a estimativa do resultado económico do Eurostat relativamente ao quarto trimestre de 2012 também fosse em consideração. O reequilíbrio da economia europeia que está em curso continua a ter um impacto no crescimento no curto prazo. Temos dados que são uma desilusão relativamente ao ano passado. Mas vemos uma crescente confiança no futuro. A ação política decisiva que foi recentemente tomada está a preparar o terreno para voltarmos a recuperar o crescimento económico. E as medidas tomadas estão a fazer com que abrande a quebra na economia e que se volte a criar emprego e a crescer economicamente. A economia na China, no quarto trimestre, dá-nos a sensação de que já dobrámos o cabo. A situação nos Estados Unidos, de momento, conseguiu contornar o problema do precipício orçamental, mas ainda é uma situação bastante débil por causa de não haver uma estratégia orçamental a médio prazo que seja credível. Falta um diapositivo. Aqui está, muito obrigado. Quanto ao curto prazo, nós temos recebido indicadores de estabilização, são chamados indicadores suaves. Por exemplo, o indicador sobre estimativas económicas tem crescido 3 meses consecutivos e o índice de gestores de compras também indica um crescimento na União Europeia, embora a níveis bastante baixos. Devo dizer que recentemente recebemos, ou melhor, houve publicações que indicam uma direção diferente, mas nos últimos 3 meses verificou-se um movimento crescente, claro, nos indicadores da GECFIN da Comissão. As condições de crédito dos mercados financeiros desde o verão de 2012, que confirmam que as condições dos mercados financeiros na União Europeia melhoraram substancialmente graças à ação política decisiva, à consolidação orçamental e às reformas nacionais dos Estados-membros. Isto apoiado pelo facto de agora o mecanismo de estabilidade estar operacional e por causa da decisão do BCE no que diz respeito às transações monetárias externas, diretas. Registrou-se um progresso significativo no âmbito da União Bancária e no âmbito do mecanismo único de supervisão. E isto também é considerado como passos na direção de uma maior integração europeia. No entanto,
Declarações de Olli Rehn, o vice-presidente, aqui a dar conta das previsões de inverno da Comissão Europeia. São, de facto, previsões demolidoras, aquelas que foram apresentadas nesta manhã de sexta-feira. Nas palavras de Olli Rehn, são previsões, estas previsões são uma verdadeira desilusão, dizia há bocado Olli Rehn. Para Portugal, dados essenciais, o crescimento só deverá regressar em 2014. Bruxelas prevê uma contração do PIB português em 1,9% este ano. Recordo que já esta semana o Ministro das Finanças, o Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Gaspar, corrigiu esse valor para 2% em 2013 na economia nacional. Há também dados relativamente ao desemprego. O desemprego vai atingir um novo máximo histórico este ano em Portugal, 17,3%. É obviamente um assunto a que voltaremos daqui a pouco, daqui a alguns minutos, quando o Secretário de Estado das Finanças, Manuel Rodrigues, fizer uma primeira leitura destes dados em direto aqui no Económico TV, perto das 10h30. É essa a hora prevista por parte do gabinete de Manuel Rodrigues. Entretanto, nesta Comissão Executiva falamos de um tema um pouco diferente do que aquele que temos estado a analisar nestes primeiros minutos da Comissão Executiva. Não vamos falar de recessão, vamos falar de investimento e de internacionalização. O tema hoje é exatamente esse mesmo. Convidámos 4 empresas que são, neste ambiente depressivo, em que este velho continente parece não querer sair, uma lufada de ar fresco. São 4 empresas, convidámos a ISA, também a Kiaia, a Nova Delta e uma associação de produtores, a Associação Portuguesa de Cortiça, a APCOR, para este programa. Luísa Matos, da ISA, também Joaquim Lima, da APCOR, da CAI, Luís Gonçalves e da Nova Delta, Marco Miranda. Agradeço aos 4, aliás, a vossa presença nesta manhã um pouco agitada com tanta informação ao mesmo tempo. Luísa Matos, começo por si para lhe perguntar o que é a ISA. É uma empresa que teve alguma visibilidade recentemente, até porque foi colocada no mercado. Mas o que é que faz exatamente esta empresa? A ISA é uma empresa que está no mercado da telemetria. Portanto, o que nós estamos a fazer tem muito a ver com a comunicação remota de dados, gestão remota de informação, no fundo. A tecnologia que a ISA domina está aplicada a várias áreas de negócio. A área mais tradicional que temos é a área do oil and gas, telemetria GPL, onde somos líderes de mercado. E estamos também a apostar forte, já há uns anos para cá, tendo agora começado a resultar em alguns proveitos na empresa, a área de eficiência energética. Portanto, estas são as duas principais áreas que a empresa está a atuar. Aplicamos depois esta tecnologia a outras áreas, nomeadamente a saúde, onde temos uma spin-off, e vamos tendo também a área ambiental, também a segurança, no fundo a tecnologia da telemetria aplicada a várias áreas de negócio. Marco, aqui a Nova Delta é sobretudo conhecido pela segunda parte, pela Delta, um grupo importante em Portugal, mas a Nova Delta é mais do que aquela marca que nós conhecemos de café. Sim, a Nova Delta, portanto, é a empresa onde está a fábrica de café e que produz os produtos sobre a marca Delta Cafés. Hoje em dia somos, dentro desta empresa, já cerca de 500 trabalhadores, inseridos num grupo, o Grupo Naveiro, onde somos 23 empresas, tudo à volta do core business, que é a torrefação e comercialização de café, e no total já somos cerca de 4.000 trabalhadores. Luís Gonçalves, a Kiaia para muita gente talvez não seja tão conhecida, mas quando falamos de Fly London, que é uma das marcas desta empresa, de facto já praticamente toda a gente conhece. E esta é uma das marcas da Kiaia, a Fly London. A Fly London é uma das marcas da Kiaia. A Kiaia é uma empresa de calçado, uma empresa que nasce em 84, portanto já tem muitos anos, e realmente, pelo nome de Kiaia, as pessoas poderão não ter essa associação direta, mas a Fly London, felizmente, é uma grande aposta da empresa, desde o início, do final dos anos 90, que efetivamente catapultou a marca Kiaia a reboque a empresa Kiaia, peço desculpa, a reboque dessa marca Fly London para um patamar completamente inovador. Mas o que é a Kiaia para além da Fly London? A Kiaia para além da Fly London é um grupo empresarial já com alguma dimensão. É um grupo que envolve, embora a parte industrial, a parte produtiva de calçado, o setor de calçado, mas que também já comporta
na cadeia de valor, a parte de retalho, distribuição e depois o grupo em si abrange um bocadinho também de imobiliário e inclusivamente na área informática já temos umas empresas. Portanto, é um grupo muito abrangente, centrado no calçado, num setor tradicional, mas que pretendemos levar para o espaço, para outra dimensão. Para outra dimensão foi também este setor. O Joaquim Lima não representa uma empresa, mas representa aquilo que é a Associação Portuguesa de Cortiça, também que foi levada, enfim, para outras paragens e para outros setores e para outra cadeia de valor. O que é exatamente a APCOR e o que é que podemos, quando olhamos para a APCOR, perceber o que é que de facto este setor representa na economia nacional? Representa muito. A APCOR representa a indústria portuguesa da cortiça. Temos 266 empresas num universo global no país de cerca de 600 empresas e de um setor fortemente exportador. Portanto, mais até de 90% do que a indústria produz é exportado para todos os países que procuram produtos de excelência e a cortiça dá essa resposta em produtos de vedação nos vinhos, nos champanhes, mas também em produtos de qualidade na construção e decoração e em muitos outros produtos. Hoje a nossa indústria está altamente inovadora e a gerar respostas, por exemplo, na construção de automóveis, aviões, comboios, no vestuário, no calçado também. E, portanto, hoje há um espírito inovador de pensar a cortiça em novas aplicações e hoje as nossas exportações já ultrapassam os 2% do global das exportações portuguesas. Em 2012 atingimos os 845 milhões de euros de exportações no conjunto dos produtos que geramos, o que é um valor que está em franca recuperação face à situação de crise vivida até 2009. A partir de 2010 em diante, estamos a crescer em volume e em quantidades exportadas e 2012 continua essa linha. Recebemos os dados do INE na semana passada e percebemos que, feitas as contas ao ano, aumentámos 4% em valor relativamente a 2011. E, portanto, estamos na linha de crescimento e, portanto, este é um setor que representa muito para Portugal e para os portugueses, com um valor acrescentado muito grande, porque trabalhamos a matéria-prima produzida em Portugal, não nos limitamos a trabalhar a cortiça produzida em Portugal, importamos também uma boa quantidade de cortiça produzida em Espanha e noutros países, na orla do Mediterrâneo, e, portanto, estamos a trabalhar no sentido de garantir sustentabilidade para o setor. Mas, sobretudo, o que é exportado é produto de valor acrescentado, não é? É produto de valor acrescentado. Assim. É produto hoje a indústria portuguesa ou o setor não é um setor exportador de cortiça, é um setor exportador de produto final e gerimos diretamente a venda ao consumidor final. Hoje, o setor da cortiça gera toda a fileira do negócio, assumindo também a colocação dos produtos nos mercados e junto do consumidor final. Muito bem, nós temos aqui 3 empresas, mais um conjunto de empresas, se me permitem, de facto, esta expressão, que têm investido em tempos de crise, nomeadamente através do programa Compete. Luísa Matos, como é que este programa acabou por ser importante naquilo que foram os investimentos que esta empresa tem vindo a fazer? No sentido de, obviamente, aumentar a inovação, aquela tecnologia, digamos, que disponibiliza no mercado. A ISA é uma empresa que tem uma cultura de inovação desde a sua origem. Ela foi criada há cerca de 22 anos atrás por investigadores da Universidade de Coimbra e desde o início sempre apostou em investigação e desenvolvimento de novos produtos. O papel do Compete para este esforço que a ISA tem no seu ADN é, de facto, alavancar, no fundo, o desenvolvimento e a capacidade de desenvolver novos produtos, a capacidade de ter inovação na empresa e melhorar o time to market. Provavelmente nós iríamos desenvolver estes produtos, mas com a ajuda dos incentivos do Compete, conseguimos ir mais rapidamente e assim não ser ultrapassados pela concorrência, porque estamos a atuar numa área muito dinâmica, que meio e meio ano estão a surgir novidades e nós temos que rapidamente... Ser muito agressivo. Exatamente. Por isso, ajudou-nos, de facto, a lançar aqui alguns produtos que começamos agora a sentir o seu retorno, nomeadamente o Cluji, o produto de eficiência energética para a área residencial, estamos agora em força no mercado e, de facto, a estratégia que nós estamos a seguir percebemos agora que é a correta. Relativamente àquilo que esperava. Exatamente. Marco, qual é a importância do Compete nos investimentos que tem vindo a fazer?
Tal como a ISA, portanto, a Nova Delta tem na sua agenda, portanto, a inovação, essa preocupação. Não só porque o mercado onde a Delta está inserida é um mercado muito competitivo, onde estamos ao lado portanto, da concorrência de grandes marcas a nível mundial, e isso obriga-nos, de certa maneira, a exigir um pouco mais de nós. Neste projeto, o Delta Rethink, portanto, financiado pelo programa Compete, foi importante. Porquê? Porque o projeto foi, sobretudo, investigação industrial. E esta investigação industrial está sempre inerente a um risco. E acredito que, se não fosse, portanto, este financiamento, algumas das atividades deste projeto não seriam executadas. Quando fala de investigação industrial, fala exatamente o quê? O que é que, digamos, teve como objetivo esta investigação? Este Delta Rethink, dado, portanto, a partir do momento em que a Delta lança um novo produto, como foi, portanto, o Delta Q, as cápsulas, e dentro daquela política e consciência ambiental, muito também proveniente, portanto, da cultura e da visão do nosso fundador, o Sr. Comendador Rui Nabeiro, acresceu, portanto, essa necessidade de estudar, portanto, o impacto ambiental que um novo produto poderia ter no mercado. Que é algo que não é muito comum nas empresas, nomeadamente em Portugal. Pois, eu falo por nós e, felizmente, portanto, a Delta sendo uma empresa familiar, esta visão é muito mais fácil, portanto, passando da administração para os quadros da empresa. Portanto, a sua agilidade e esta visão na sua aplicação é muito ágil. Daí que, ao lançarmos portanto, o Delta Q, foi um dos motivos pelos quais cresceu essa preocupação. No entanto, já nessa altura, em 2007, portanto, este programa foi desenvolvido, este projeto desenvolveu-se entre 2009 e 2011, mas já em 2007, por uma pesquisa do Estado da Arte, nós sabíamos que a borra, portanto, um dos resíduos resultantes portanto, da indústria do café, tinha um elevado potencial para ser valorizado. E foi esta... E valorizado em que, Marco? Isto para um leigo que não sabe exatamente o que é feito aquele dos resíduos. Numa pesquisa básica de internet, nós vemos, portanto, sobretudo ao nível da compostagem, ao nível da própria utilizada como fonte de biomassa, mas acreditávamos que havia outro tipo de valorização que poderia gerar subprodutos mais ricos, nomeadamente componentes bioativos, e na borra de café. Portanto, um dos resultados desse estudo foi que 20% da borra é constituída de óleo. Esse óleo que tem condições muito favoráveis, por exemplo, para a produção de biodiesel. E foi dentro... Agora, tendo em conta aquilo que nós consumimos em café em Portugal, acaba por ser um segmento interessante. É interessante. E é interessante isso de dizer que aqui um dado que 1 kg de café torrado, portanto, um pacote de café torrado, gera 700 gramas de borra seca. Essa borra hoje em dia está a ir para os resíduos sólidos urbanos, portanto, para os aterros, portanto, não há nenhum problema, mas a partir do momento em que nós temos consciência que é um resíduo que está a ser desperdiçado, mas que podia ser valorizado, portanto, acreditamos que poderão ser desenvolvidas políticas e estratégias para valorizar este resíduo. E esse foi, obviamente, também um dos objetivos desta investigação. Correto. E deste apoio. Exatamente. Luís Gonçalves, no caso da Quiaia, onde é que o Compete esteve mais presente? O Compete esteve presente desde o início, assim como outros programas que a Quiaia já anteriormente cumpriu e adotou. Porquê? Porque, no fundo, uma empresa, nós chegamos a um determinado patamar em que, para evoluir, não basta a massa crítica que termos internamente. Portanto, precisamos... Até porque, obviamente, o nosso país tem a dimensão geográfica que tem. E financeira, obviamente, também. Exatamente. E então, é aqui que o Compete teve realmente um impulso importantíssimo, porque este tipo de projetos em copromoção de IDT conseguem, digamos, criar sinergias entre a comunidade científica nacional, tecnológica e as empresas. E é desta parceria que se cria com este tipo de programas que realmente se consegue inovações e se consegue avanços que eram impossíveis quando a empresa, autonomamente, ou seja, de uma forma independente, quisesse fazer. Portanto, é aí que a empresa aposta, é aí que a empresa usa
usa, sem o sentido depreciativo, usa positivamente o que o Compete nos permite, que é conseguir criar um projeto. No caso, eu estou aqui a falar de um projeto específico em que a IAEA está muito empenhado, que é o iExpedition Factory. Portanto, nesse projeto nós temos entidades do sistema tecnológico, como eu disse, temos universidades, temos o INESC, temos o Centro Tecnológico do Calçado e depois temos empresas também. Empresas algumas da área da metalomecânica, outras da área mais da informática, Creative System. E, quer dizer, e no fundo é este bolo que o financiamento do Compete permite criar, que depois gera pulos imensos na inovação tecnológica e na capacidade produtiva que o setor do calçado tem. É um setor reconhecido como um setor, desde sempre, um setor tradicional, um setor... mas o paradigma vai mudar e este é um dos projetos em que eu estou firmemente convicto de que é um impulso muito importante para alterar completamente o paradigma, porque, se me permite, em termos de, digamos, vai permitir repensar toda a forma de produção industrial do setor do calçado. Quando os desenvolvimentos chegarem a bom porto, e assim esperamos, no final, iremos ter uma forma em termos tecnológicos, em termos de capacidade produtiva, de produzir diferentemente, de forma a que o nosso cliente, os clientes finais, possam aceder à empresa quase diretamente. O que é que eu quero dizer com isto? É que uma das vertentes deste projeto é a abordagem direta com o consumidor. Um dos itens, digamos, deste projeto, que é a criação de uma loja virtual. Dirão, uma loja virtual, há muitas lojas virtuais, hoje em dia lojas na internet é comum, mas neste projeto um dos itens é a criação de uma loja virtual completamente repensada numa lógica de interação direta com o cliente que permita, para ser claro e para ser rápido, o cliente personaliza o seu tipo de sapato, coloca a sua necessidade na plataforma, que não será já uma simples loja virtual, eu diria, é mais um portal, mais um business to commerce, é uma coisa que realmente, uma plataforma, exatamente. Luís, digamos, passar aquilo que nós hoje conhecemos no setor automóvel, em que podemos escolher a cor dos estofos, a cor do carro, se tem ar-condicionado ou não, enfim, quase podemos escolher um sapato, um direito de uma cor, um esquerdo de outra, enfim, o nosso gosto for nesse sentido. Exigências ao nível da produção, que é deixar de produzir milhares de sapatos iguais para produzir, digamos, um one shot, cada uma das encomendas passa a ser... Exatamente. Mas obviamente permite também subir na cadeia de valor, porque o preço esse é o foco é bem desta empresa e esse é o grande investimento que a empresa tem feito nos últimos 20 anos, que é precisamente na adaptação da parte da capacidade de resposta industrial, de forma a repensar e a dar resposta a pequenas encomendas, a encomendas de um par, dois pares, respostas a uma loja de internet, para uma reposição de uma loja, porque nós temos a cadeia de distribuição e retalho e, portanto, algumas necessidades de pequeninas quantidades que a resposta tem que ser muito rápida. E é aí que este projeto realmente para o Luís, que é engenheiro, repensar toda esta forma de funcionamento é um desafio, calculo. É um desafio imenso, porque isto envolve toda a parte logística, a parte de concepção, inclusivamente de como produzir, de como o fluxo produtivo se vai desenvolver. No fundo, o calçado toda a vida foi digamos, definido e desenvolveu-se em áreas muito distintas. O calçado, para fazer calçado, é muito simples, aparentemente, é preciso cortar, costurar e montar. E estas três secções, grandes secções, foram sempre pensadas de forma autónoma. Com este projeto pretendemos interligar, pretendemos fazer uma secção única. Ou seja, no fundo, reduzindo lead times entre secções, reduzindo movimentação de pessoas, de materiais, todas essas situações que não geram mais-valias, que não geram valor à empresa, estão a ser muito bem repensadas com este projeto. Joaquim, lá vão longe os tempos em que alguns pensavam que as rolhas de plástico podiam substituir a cortiça. Hoje não há bom vinho, bom champanhe que não tenha uma rolha de cortiça, mas hoje, quando vemos alguns produtos de cortiça no mundo, ficamos verdadeiramente espantados. Enfim, para além daquilo que era algum tipo de produto que utilizamos na habitação, mas desde gravatas a próprio calçado, a produtos aeroespaciais que a NASA utiliza, a cortiça, de facto, está presente em muitos pontos e com uma cadeia de valor, ou posicionada numa cadeia de valor, de facto, bem diferente do que era há umas décadas atrás. E coloco-lhe a mesma questão, que é que importância é que teve o Compete nesta reformulação da cadeia de valor?
Teve uma importância muito grande, na medida em que temos desenvolvido, ao longo dos anos, campanhas de promoção da cortiça e dos seus produtos. E o Compet tem sido sempre um parceiro da APCOR, ajudando-nos com apoio público, porque estamos a falar de campanhas internacionais que envolvem investimentos avultados e temos contado, felizmente, de 2 em 2 anos com o apoio do Compet. Os últimos 2 anos, a última campanha, que levou 24 meses, efetivamente permitiu-nos levar a mensagem da cortiça, da indústria, da fileira da cortiça a vários mercados internacionais, de muita importância para nós, mercados tradicionais, onde de alguma forma as soluções de cortiça estavam a ser questionadas por alternativos, nomeadamente na questão dos vedantes de vinhos, mas também conseguimos levar a campanha a novos mercados, a mercados emergentes, como por exemplo a China e o Japão, a Rússia. E esta campanha é diversificada no sentido de promover a cortiça nas suas múltiplas aplicações, desde a rolha de cortiça aos materiais de construção, mas também à cortiça enquanto elemento decorativo, enquanto elemento de vestuário, enquanto elemento de calçado, enquanto elemento presente na construção do Space Shuttle, como bem disse, mas também dos automóveis, dos comboios, assim como hoje também a cortiça presente na construção, por exemplo, dos caiaques, aliás, com um exemplo de uma empresa portuguesa famosa no mundo por produzir pela primeira vez caiaques com revestimento interior feito em cortiça, uma empresa no norte do país, no Mindelo. E, portanto, há uma série de aplicações que hoje as pessoas gostam de ver a solução da cortiça nessas soluções. Para ter esse tipo de produto, obviamente, calculo que seja investido muito dinheiro em investigação. É preciso perceber até onde é que a cortiça chega enquanto material. A cortiça é estudada desse ponto de vista, enquanto matéria-prima, enquanto produto de utilização, e daí está a ser pensada em muitas aplicações. Por exemplo, eu dou aqui o exemplo, a cortiça hoje está a ser pensada como solução na indústria farmacêutica, como presença em medicamentos, futuros medicamentos, assim como em cosméticos, pelas suas propriedades, que são imensas. A cortiça tem essa capacidade de poder ser pensada e poder ser utilizada de diversas formas. E, portanto, esse trabalho está a ser feito pela indústria, individualmente, pelas empresas, coletivamente através dos centros de investigação, nomeadamente pelo nosso centro tecnológico, e, portanto, esse trabalho está em curso. A indústria apresenta-se diariamente com novas aplicações. E, portanto, vemos muitas vezes aplicações altamente inovadoras de soluções em produtos que entram na vida das pessoas de forma surpreendente. E há que comunicar este trabalho. Um dos trabalhos que temos desenvolvido nos últimos anos de modo regular tem sido realmente a comunicação da cortiça. E o Compet tem sido parceiro regular connosco. O último projeto desenvolvido, chamado Intercore, que permitiu-nos efetivamente desenvolver um projeto muito abrangente, muito ambicioso e permitiu colocar a cortiça na ordem do dia. Hoje, as pessoas já não veiculam a informação de que precisamos de cortar os sobreiros para trabalhar a cortiça. Informação que, por exemplo, no ano 2000 era veiculada na Inglaterra. Hoje há um conhecimento do sobreiro, um conhecimento da cortiça e das utilizações da cortiça. E este trabalho, este conhecimento, esta informação é trabalho deste projeto de informação que a APCOR realiza e que é fundamental. Portanto, o trabalho das empresas é complementado com uma comunicação e com uma informação gerada nos mercados e junto de agentes importantes dos mercados, no sentido de a prescrição e as utilizações da cortiça continuarem a ser consideradas. Muito bem, na segunda parte deste programa, e vocês são um conjunto de empresas que têm trabalhado com o Compet, querem obviamente saber se é complicado ou não concorrer a estes fundos e este programa, nomeadamente, mas ao longo desta Comissão Executiva estamos também a atualizar a informação permanente relativamente àquilo que são as previsões de inverno da Comissão Europeia. Portugal em 2013 deverá registrar a taxa recorde de desemprego, 17,3%, o PIB deverá contrair 1,9%, o déficit será de 4,9%. A qualquer momento vamos também acompanhar a primeira declaração do Governo, através do Secretário de Estado das Finanças, Manuel Rodrigues, a acompanhar na segunda parte desta Comissão Executiva. Partimos agora para um breve intervalo. Regressamos num minuto. Até já.
Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Um dia importante esta sexta-feira em que a Comissão Europeia está a divulgar o relatório de inverno, as previsões de inverno para a União Europeia, para a zona euro. São, de facto, como dizia há pouco o Olli Rehn, previsões que são uma desilusão, nas próprias palavras do Vice-Presidente. Bruxelas prevê um desemprego recorde de 17,3% em Portugal em 2013. O PIB deverá contrair 1,9%. O déficit deverá situar-se em 4,9% para aquilo que é a zona euro, considerada no seu conjunto. O crescimento deverá apenas regressar em 2014. São esses dados que temos vindo a dar, a noticiar ao longo desta manhã informativa aqui no Economic TV, muito perto das 11 horas da manhã. O Governo vai ter uma primeira reação a estes primeiros números, a estas previsões de inverno, através do Secretário de Estado das Finanças, Manuel Rodrigues, uma declaração que vamos também acompanhar em direto aqui no Economic TV, num especial de informação a partir das 11 horas da manhã. Para já, regressamos ao tema que tem marcado esta Comissão Executiva nesta sexta-feira. Estamos a falar do programa Compete e do investimento de um conjunto de empresas que tem vindo, através deste programa, a aumentar aquilo que é a sua cota de mercado, mas também a inovação. Luísa Matos, há pouco falávamos de inovação e daquilo que é a importância do programa Compete. Perguntava-lhe um pouco a questão mais prática, para quem nos vê eventualmente não conhece o programa, que é complicado, é difícil. Quais são os caminhos, aquilo normalmente se designa o caminho das pedras, até chegar a este programa e, de facto, como é que se apresenta uma candidatura, que exigências é que é preciso, de facto, ponderar quando se candidata ao programa Compete? Não é muito simples. É relativamente complexo. É claro que depois de entrarmos neste programa começa-se a tornar mais simples. Mas, de facto, é relativamente moroso preparar uma candidatura, principalmente se for uma candidatura em copromoção, onde temos que alinhar uma série de entidades e as expectativas dessas entidades e perceber, no fundo, como é que podem trabalhar em conjunto. Em termos muito práticos, o que é formulários de candidatura são relativamente morosos no seu preenchimento. Mas, de facto, consegue-se ultrapassar essas dificuldades. Há pessoas com muita experiência a preparar isso. Sobre o procedimento de acesso, neste momento é relativamente simples porque estão publicadas as calls na página do Compete, portanto nós sabemos exatamente quando é que temos as fases e quando é que temos os timings para submeter as candidaturas. Estão definidos os objetivos, os procedimentos, tudo o que é necessário submeter em determinada data. Provavelmente será mais complicado na própria execução. Muitas empresas podem ter algumas dificuldades em assegurar alguns indicadores para poderem ter acesso ao tal financiamento, seja com autonomia financeira, seja mesmo depois com o suporte de fontes de financiamento para avançar com o investimento. De facto, essa fase mais complicada na contratualização pode ser um entrave para algumas empresas com mais dificuldades. Na execução, se calhar é mais complexo no sentido formal do que propriamente técnico, porque a execução técnica está assegurada pelo consórcio, pela empresa ou entidade que tem o projeto em mãos, e haverá ali alguns reportes intercalares. No fundo é preciso também ir fornecendo informação a quem gera o programa, se está tudo a correr de acordo com o previsto. Sim. Vai sendo realizado esses tais relatórios técnicos intercalares. Seria interessante, provavelmente à semelhança do que é feito com a Comissão Europeia, no âmbito do FP7, ter avaliações com peritos durante o projeto, portanto, para eles validarem, sim senhor, estão a ir no caminho correto e estão a atingir os objetivos. Se não estão, vamos tentar resolver e ver como é que podem avançar. Isso não existe neste programa. Poderia ser enriquecedor no futuro se houvesse essa componente. Claro que compreendo também as limitações de recursos, não é simples fazer esse acompanhamento aos milhares de projetos que estão em curso. Mas, de facto, os reportes existem, portanto, são dadas essas informações, tanto execução financeira como execução técnica, e é feito esse balanço pela autoridade de gestão no decorrer do projeto. Marco Miranda, quais são aqueles pontos que, eventualmente, quem gera o programa poderia corrigir? E como é que foi a experiência com este programa, sobretudo numa primeira fase? Corrigir, há sempre aspectos que devem ser corrigidos. No entanto, eu acredito que
dependendo também do grau de complexidade de cada projeto e de cada candidatura, são apresentadas mais ou menos dificuldades. No nosso caso, e como foi dito anteriormente, à medida que vamos repetindo, portanto, estas candidaturas, portanto, vai sendo mais fácil, portanto, tendo aqui algum conhecimento. Esta exigência, portanto, ou esta metodologia na submissão e preenchimento da candidatura, para nós é positiva. É positiva porque depois permite que, portanto, é ongoing, portanto, na sua gestão, portanto, a estrutura e a metodologia com que foi feita, portanto, a candidatura, é mais fácil fazer essa gestão. Onde eu acho que poderá haver aqui alguns aspectos a melhorar, sobretudo, como a Luísa disse, não demorar tanto tempo entre, portanto, o início e o fim, e talvez haver aqui algum acompanhamento por parte do Compete durante o projeto. Portanto, haver aqui fatores, portanto, alguma proatividade e algum aconselhamento, portanto, naquela parte mais técnica de pedidos de pagamento que, mais uma vez, a carga burocrática assim o exige, mas, de facto, para projetos grandes onde há muitas entidades envolvidas, como é aqui o caso, às vezes é um bocado pesado. Luís, coloco a mesma questão, que é, obviamente que este fundo, este programa, até do ponto de vista daquilo que é as autoridades da União Europeia, tem sido muito reconhecido, nomeadamente ao nível daquilo que tem sido o cumprimento e a execução do programa, mas há sempre, mesmo em empresas de sucesso ou em equipas de sucesso, há sempre alguns pontos a corrigir. Há sempre alguns pontos. No entanto, eu como empresa, falando em nome da empresa, a empresa não tem, digamos, não tem vocação para fazer esta gestão administrativa e esta gestão deste tipo de programas. Portanto, por isso é que a empresa entra sempre nestes projetos em copromoção. Aí sim, nós temos o Centro Tecnológico do Calçado, que é um nosso grande parceiro, e, no fundo, para dizer o quê? Para dizer que toda essa parte, digamos, que somos assessorados, e é o Centro Tecnológico do Calçado, digamos, que nos garante a informação em tempo do que está disponível em termos de projetos, em termos de programas, e mesmo, digamos, a submissão da candidatura. Toda essa fase processual é acompanhada por essas entidades que acompanham a empresa na evolução há muitos anos. Acabam por beneficiar as empresas porque diluem os custos para várias empresas, calculo eu. Exatamente. E, além disso, e não é só isso, quer dizer, a empresa em si, como compreendo, uma empresa de calçado, não tem propriamente vocação para estar atenta ao mercado do que está disponível. Quer dizer, a informação chega-nos, mas depois é preciso ter alguém que consiga ter a capacidade de fazer a triagem e mastigar a informação. E isso às vezes não é fácil para empresas, mesmo com a dimensão da nossa. E acho que é muito por aí também que surgem e que têm um trabalho fantástico entidades como a APICAPS, a Associação do Setor, o Centro Tecnológico do Calçado. E é por aí que nós bebemos toda a informação. E é com o apoio dessa gente que nós estamos normalmente na primeira linha destes projetos, que se fôssemos sozinhos provavelmente não conseguiríamos, ou teríamos muito mais dificuldades. Joaquim, calculo que seja o que se faz a APCOR exatamente para o setor da cortiça, para a indústria da cortiça. Como diz o Luís, relativamente ao setor do calçado, nós também, enquanto associação e enquanto rede associativa para a indústria da cortiça, temos esta competência e, portanto, a APCOR tem uma larga experiência na gestão de projetos desta natureza, na relação direta com o Compete, assim como com outras fontes de financiamento, nacionais e internacionais, nomeadamente europeias, e, portanto, juntamente, muitas vezes, até em consórcio com o nosso centro tecnológico ou com o nosso centro de formação, o SINCOR, portanto, desenvolvemos este tipo de prestação às nossas empresas. Há um aspecto que é qualquer organismo, qualquer medida de apoio, no fundo, gera e disponibiliza aos agentes dinheiros públicos e, portanto, há que ter muito cuidado na gestão destes dinheiros públicos e, portanto, muitas vezes estas candidaturas, a lógica como ela está montada, sobretudo ao nível da execução, os relatórios de progresso, a forma como temos que monitorizar os outputs dos projetos, portanto, tudo isto tem uma lógica de gerir bem os dinheiros públicos e cumprir com as metas que nós definimos. E, portanto, há aqui uma certa complexidade, muitas vezes, na lógica de toda esta montagem, mas que ela enraiza aqui um espírito de aplicação dos dinheiros públicos com eficácia para cumprirmos bem.
uma nota positiva, que é a articulação muito fácil com a equipa de Compete. A APCOR, e penso que os colegas, nós temos uma relação muito eficaz, muito fluida, muito competente com a equipa do Compete. Qualquer questão que haja no dia que se faz uma candidatura, ou na execução, ou pós-candidatura, a equipa de Compete tem sempre uma resposta no dia, na hora, e, portanto, isto é um aspecto muito importante que nós, continuadamente, temos sentido nesta relação, e, portanto, é um aspecto que, de algum modo, ajuda depois bastante no dia-a-dia de quem gera este tipo de projetos. Muito bem, foi um gosto recebê-los nesta Comissão Executiva. Hoje estivemos a falar do programa Compete, Joaquim Lima, Luís Gonçalves, Luísa Matos e também Marco Miranda. Foi um prazer recebê-los nesta Comissão Executiva. Hoje olhámos para o Compete, obviamente não esquecendo aquilo que tem sido uma manhã informativa de divulgação de previsões para a zona euro, também para Portugal. Ficam esses dados essenciais relativamente à economia portuguesa. As previsões há pouco anunciadas por Olli Rehn classificava essas mesmas previsões como previsões que eram uma desilusão, dizia Olli Rehn há pouco, eram 10h37, quando Olli Rehn, de facto, anunciava estas previsões. Para Portugal, dados essenciais, o desemprego vai atingir um recorde de 17,3% em 2013, o PIB vai contrair 1,9%, embora haja aqui uma nota, a Comissão, de facto, acrescenta que em março estas previsões para Portugal podem ser de novo revistas e, obviamente, num sentido negativo, e o déficit deverá atingir os 4,9%. Às 11 horas em ponto regressamos para atualizar toda a informação e também para ouvirmos a primeira declaração do Governo, na palavra de Manuel Rodrigues, Secretário de Estado das Finanças, numa primeira declaração a estas previsões de inverno para a zona euro. Regressamos num minuto. Até já. É o ponto final também no Primeira Hora. Como há pouco dizia, a informação regressa já a seguir com uma emissão especial de informação. Até já.